Sportveranstaltung bestimmt nicht. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal. O meu nome é Victor e eu trago aqui nesse canal então conteúdo sobre automobilismo, sobre carros, motores, lasanhas e é isso aí. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre uma fantasia que todos nós já tivemos alguma vez. E se todos os melhores pilotos da história corressem em um único circuito, utilizando o mesmo carro, qual seria o resultado? E isso aconteceu e eu vou mostrar pra você. É uma pergunta que a gente já fantasiou em algum momento. E se isso acontecesse na história, como é que seria o resultado dessa corrida? Quem seria o vencedor? E é incrível, porque isso já aconteceu. Em 1984, essa corrida aconteceu reunindo os melhores pilotos de Fórmula 1 da época, incluindo campeões mundiais, tanto os da atualidade, na época, como os campeões do futuro. E uma curiosidade é que Emerson Fittipaldi estava nomeado para participar dessa corrida, mas não pôde estar presente, pois estaria participando de Indianápolis de 500 milhas. Então, assim, acabaram indicando um novo piloto no seu lugar. E esse novo piloto era um amador que tinha iniciado há poucos meses na Fórmula 1 e se chamava Ayrton Senna. Senna, então, estava apenas a um mês de realizar uma das corridas mais marcantes da sua história, que foi em Mônaco, onde ele largou em 13º lugar e finalizou a corrida em 7º, mas apenas porque esta corrida foi interrompida. Se tivesse acontecido essa corrida até o final, com certeza ele teria vencido. Mas quando todos esses pilotos experientes aí se reuniram para correr, Senna simplesmente passou por cima de todos. Então eu quis nesse vídeo aprofundar um pouco mais, não só sobre o carro corrido, mas sim sobre Senna e a sua atuação e maestria por trás do volante dessa corrida. A corrida então, por sua vez, ela se chamava Race of Champions, um nome que com certeza, ou talvez você já tenha escutado falar, mas na época ela tinha um significado diferente. Ela aconteceu em 1984 e foi realizada para comemorar, para celebrar a reinauguração de um circuito de Nürburgring. A Fórmula 1 havia parado de correr nas pistas de Nordschleife após um acidente envolvendo Niki Lauda em 1976. Foi construído um novo circuito mais seguro, justamente para poder receber o GP da Europa em Nürburgring. Mas antes da gente falar sobre o desempenho do Senna nessa corrida, a gente precisa ver os carros que eles estavam correndo. E o carro escolhido foi uma Mercedes 190E. A Mercedes então era a apoiadora oficial desse evento. Então, obviamente, eles não deixaram os pilotos experientes correndo uma Mercedes tradicional, padrão, original de fábrica. Elas tinham algumas modificações. Então, para segurança, esses carros receberam gaiola de proteção, bancos, cintos para corrida, mas também tiveram alguns pequenos ajustes para deixá-lo mais esportivos, como uma suspensão mais rebaixada, relações de marcha mais curtas e escapamentos esportivos. Todos os carros utilizavam pneus Pirelli e fora isso não tinha mais nenhuma modificação. Como todos os carros eram iguais, metade deles eram pintados de prata e a outra metade eram pintados de azul escuro. Em todos eles ia o nome do piloto espalhados pelo carro e na lateral bem grandão. Esses carros eles ficaram tão icônicos que eu cheguei a ir pesquisar quanto que estaria custando um desses. A maioria deles voltou à configuração original e foi vendido como carro de rua. Putz, que desperdício, né, cara? Mas o carro de Niki Lauda, justamente de Niki Lauda, manteve-se intacto e foi vendido no ano de 2023 por 308 mil francos suíços, equivalente a 2.181.766 reais e 28 centavos. Cara, 2 milhas é muita grana. Então o próximo desafio era simples, era apenas convencer todos esses pilotos a participarem da corrida. Todos os pilotos de Fórmula 1 são, acredito que pilotos profissionais, são extremamente naturalmente competitivos. Então colocá-los todos em um mesmo carro, com a mesma potência, para diferir as suas habilidades entre os outros, foi um feito absoluto. A Mercedes então foi responsável pelos convites. Eles então começaram convidando os atuais campeões mundiais na época, que eram 14 no total, incluindo nomes como Fangio, Lauda, Hunt, Andretti, Piquet, Rosberg e outros. Nem todos puderam participar, como foi o caso do Emerson, que estava envolvido na Indy 500. Alguns com restrições contratuais. Fangio, com 72 anos de idade, não pôde correr por motivos de saúde, obviamente. Devia estar com uma dor nas costas. Mas mesmo assim, 9 campeões mundiais estavam presentes no mesmo grid. Já eram feitos. E para completar esse grid, entraram outros pilotos de renome para participar, como Prost, Reutemann, Laffite,
De Angelis e até mesmo Stirling Moss. Alguns pilotos locais também foram convidados, eu acho que são as vagas que faltavam, né? Sobraram. O convite feito, então, por Emerson Fittipaldi para ocupar o seu lugar nessa corrida, de Ayrton Senna, que na época tinha apenas 24 anos de idade e havia começado há poucos meses na Fórmula 1. E havia terminado apenas 2 etapas. A Fórmula 1 que havia começado no ano de 84. E do nada, ele recebe um convite para enfrentar 9 campeões mundiais. Mas Senna, cara, viu isso como uma oportunidade para ele se provar quem ele era. O grid foi determinado da forma clássica, através de uma corrida, mas foi breve, foi curta. Mesmo com todos usando o mesmo carro, a diferença de tempo foi absurda, tempos de 1,6 segundos entre eles. O pole foi Holtmann, Senna saiu largando em terceiro lugar e Niki Lauda apenas em 14º. Niki não participou dos treinos porque ele tinha compromissos com a televisão. A transmissão dessa corrida acabou perdendo as 2 primeiras voltas, mas testemunhas dizem que Senna já alcançou a liderança mesmo antes da transmissão voltar. Houve uma ultrapassagem agressiva de Senna em cima de Prost. Muitos acreditam que a rivalidade entre Prost e Senna começou aqui. Enquanto alguns pilotos nessa corrida tratavam essa corrida apenas como um amistoso, uma sacanagem, outros pilotos levaram essa corrida definitivamente a sério. Como exemplo, Niki Lauda, que largou em 14º e foi parar em segundo colocado. Mas ninguém do grid queria vencer mais essa corrida do que o próprio Senna. Após 12 voltas, ele venceu a etapa com uma vitória relativamente tranquila. Mas como é que Senna, recém-iniciado na Fórmula 1, poucos meses, conseguiu vencer tantos campeões mundiais com o mesmo carro? O mais interessante dessa corrida é que todos eles correram com carros de rua, que eram levemente modificados. Então ficava um pouco mais claro de observar e identificar quais as técnicas que esses pilotos estavam utilizando. A suspensão mais macia deixava qualquer erro evidente, basicamente. Se você freia ou vira demais, o carro responde imediatamente. E quando a gente assiste as cenas do Senna correndo, a gente pode ver que ele leva tudo numa maior tranquilidade durante a pista. Então ele pilotava de uma forma suave, basicamente, e muita atenção. Cada entrada de curva, cada frenagem, cada liberação de freio, cada movimento do Senna era perfeitamente sincronizado. Tudo feito de forma progressiva. Senna conseguiu utilizar 100% do grip do carro, unindo frenagem, o esterço e a aceleração de uma forma harmônica, basicamente. Enquanto isso, muitos pilotos entravam nessas curvas de forma agressiva, acabavam perdendo o controle do carro, então comprometiam a sua volta inteira por estarem correndo dessa forma. Perdiam tempo na saída das curvas, escorregavam demais, derrapavam demais. E cara, o ponto que a gente pode observar é que ser suave na pilotagem não quer dizer virar o volante lentamente. Significa manter o carro fluido, equilibrado e sem movimentos bruscos no chassi. Outra coisa absurda que a gente pode observar era a precisão do Ayrton Senna. Ele acertava ápices com milímetros de precisão. Usava toda a pista sem exagerar nada. E ele mantinha o carro equilibrado durante toda a volta e volta após volta. É incrível. E essa precisão extrema de Senna apareceu novamente quando ele correu no GP de Dallas, em 1984. Senna bateu contra um muro porque, segundo ele, o muro havia se movido alguns milímetros. E realmente, de fato, ele havia se movido. Senna então pilotava com uma margem tão pequena que qualquer mínima alteração fazia uma grande diferença. E além disso, a habilidade dele se adaptar com um carro totalmente diferente do que está habituado na Fórmula 1 era excepcional. Esses Mercedes na época exigiam uma leitura completamente diferente do que esses pilotos estavam habituados, questões de frenagem, de direção. E cara, tudo isso aconteceu sem telemetria, sem dados, sem computadores. Era tudo na raça praticamente. Enquanto outros cometiam os erros, comiam zebras, saíam da pista, cortavam caminho, o Senna parecia não cometer erros. A sua técnica colocou esse carro no eixo, controle total. O carro ficava previsível, fácil de extrair desempenho. Isso foi uma verdadeira aula de pilotagem. E graças a essa corrida, ajudou a Ayrton Senna a ficar no radar das grandes equipes de Fórmula 1. E que provou, de uma maneira perfeita, o que acontece quando colocamos todos os pilotos, os grandes pilotos de Fórmula 1, correndo com o mesmo carro. Então galera, esse foi o vídeo. Falamos de uma corrida extremamente diferente que aconteceu e eu acho que ela veio acontecer alguns anos depois ainda. Mas comenta aí embaixo o que você acha dessa corrida, se a gente tem que ver novas corridas acontecendo dessa maneira, aí mais na esportiva, com carros de rua, com modificações leves, etc. Até pode acontecer.
vou dar uma pesquisada e trazer mais vídeos assim pra vocês. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, isso fortalece bastante pra eu estar trazendo conteúdos aí pra vocês de Fórmula 1, de automobilismo em geral, motores, lasanhas, que a gente não esquece. E é isso aí, galera. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau!